O plenário da Câmara começa a semana com 9 medidas provisórias à disposição para serem apreciadas. O prazo de algumas delas está apertado, já que na semana passada nenhuma foi votada. A primeira da fila é a que permite que estrangeiros sejam 100% donos de empresas aéreas brasileiras. Essa MP deve mesmo expirar, já que tem poder de lei até essa quarta-feira e precisaria ser aprovada nos plenários da Câmara e do Senado até lá para continuar valendo. Outra medida provisória na fila de votação é a que traz novas regras para o saneamento básico. O texto incentiva que empresas privadas participem do setor. E isso é bem polêmico. Às vezes, causa discordância até dentro de um mesmo partido. Você mexe com o saneamento básico, que é um serviço historicamente e majoritariamente num monopólio de estatais hoje em dia, e a gente facilita a inserção e a entrada, né, de capital privado no setor de saneamento. Um MP que visa apenas atender os empresários em prejuízo às empresas de saneamento do país. 24 governadores assinaram contra essa medida provisória que é muito prejudicial ao serviço de saneamento do nosso país. As outras medidas provisórias disponíveis para votação tratam de liberação de dinheiro federal para intervenção em Roraima, criação de uma empresa pública para cuidar da navegação aérea, ampliação do prazo para regularização ambiental rural, proteção de dados pessoais, combate a fraudes na Previdência e gratificação de servidores da Advocacia Geral da União. Mas a medida provisória considerada mais importante neste momento pelo governo é a primeira editada por Jair Bolsonaro como presidente da República. Ela reorganiza o governo federal, diminui o número de ministérios, por exemplo, de 29 para 22. Também muda alguns serviços de lugar, como o controle de atividades financeiras feito pelo COAF e a demarcação de terras indígenas. A questão é que o texto escrito pelo governo foi mudado aqui no Congresso e há uma disputa sobre essas alterações. Por exemplo, o COAF deve ficar no Ministério da Economia, como querem alguns parlamentares, ou com o Ministério da Justiça, como quer o governo. As negociações enfrentam uma dificuldade a mais: o tempo. A MP precisa ser aprovada pelos plenários da Câmara e do Senado em 2 semanas, senão perde a validade. E se isso acontecer, Jair Bolsonaro vai ter que governar com a estrutura que era usada pelo ex-presidente Michel Temer. Se for para mudar, ou o governo se recusar a aceitar o que foi aprovado na comissão especial, ela vai perder a validade, porque só teremos tempo de votar se for uma votação por consenso. Do contrário, o governo será derrotado aqui na Câmara. É importantíssima, não só para o governo, mas para o país. Ela foi construída de uma maneira que gere eficiência para o Estado brasileiro. Estamos trabalhando aí, conversando com líderes de partidos. A nossa ideia é reunir esses líderes em torno da defesa da integralidade da medida provisória.